Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de imagens do tórax. Essa é a nossa terceira aula sobre tomografia computadorizada, onde a partir de agora nós começaremos a abordar os padrões fundamentais em tomografia computadorizada. Existem diversos padrões, tomográficos. Basicamente, eu vou dividir as próximas aulas em 6 categorias baseadas no aspecto. Essas 6 categorias, a primeira grande divisão que nós devemos fazer é se são categorias relacionadas a um padrão de atenuação aumentada, ou seja, onde o raio-x emitido na tomografia ele é absorvido mais pela estrutura, e essa atenuação aumentada, então, ela será dividida em 3 aulas. Uma aula que seria essa de hoje, sobre opacidades lineares e reticulares, a segunda parte relacionada a nódulos, opacidades nodulares em geral, e finalmente uma terceira parte relacionada à opacificação do parênquima. Em seguida, nós iremos para um segundo grande grupo, que é o grupo da atenuação reduzida. Na atenuação reduzida, nós teremos 3 aulas também, uma falando sobre lesões císticas, enfisema e bronquiectasias, uma segunda etapa falando da perfusão em mosaico e padrão de atenuação em mosaico, e finalmente uma terceira parte onde nós finalizaremos com a diminuição da perfusão pulmonar. Ok? Muito bem, hoje então nós estaremos conversando sobre as opacidades lineares e reticulares. Vamos lá, todos preparados? Vamos em frente. Existem 7 achados que fazem parte das opacidades lineares e reticulares e que devem ser procurados. 7 sinais. O sinal da interface, todos eles nós vamos dissecar nessa aula hoje. O sinal da interface, o espessamento intersticial peribroncovascular, o espessamento intersticial do septo interlobular, as bandas parenquimatosas, o espessamento intersticial subpleural, o espessamento intersticial intralobular e, finalmente, o faviolamento. Ok? Todos esses itens eles serão discutidos na aula hoje. Muito bem, vamos começar falando sobre o sinal da interface. O que é o sinal da interface? Todos já viram, provavelmente, mas poucos se deram conta que ele existe de verdade, e poucos sabiam o nome dele. Então hoje nós vamos ser oficialmente apresentados. O sinal da interface, inicialmente, ele é um sinal inespecífico e que é comum a diversas doenças intersticiais. Ou seja, a partir do momento que eu visualizo o sinal da interface, dificilmente eu vou conseguir definir um diagnóstico. Mas, dentre os diagnósticos possíveis, ele costuma estar mais frequentemente associado a pacientes com quadro de fibrose. Então, quando você suspeita que aquela tomografia é compatível com um quadro de fibrose pulmonar, o sinal da interface ele vem como uma alternativa que corrobora com essa sua hipótese. O que caracteriza o sinal da interface, pessoal? São interfaces, ok? Irregulares, isso aqui é importante, interfaces irregulares entre o parênquima pulmonar e os brônquios, entre o parênquima pulmonar e os vasos, ou entre o parênquima pulmonar e as superfícies pleurais, obviamente as superfícies viscerais. Nós veremos vários exemplos disso no material complementar, na aula de consolidação do aprendizado, mas já vamos tentar detectar o que vem a ser o sinal da interface. Sempre focando, então não olhem essa figura como um todo, vamos focar em partes dela. Então eu gostaria que vocês começassem visualizando essa margem aqui desse brônquio, a margem lateral desse brônquio. Vejam que essa margem ela é irregular. Existem áreas mais espessas, ok? Olha aqui, eu vou delimitar para vocês áreas mais espessas. Existem áreas bem fininhas, com uma espessura mínima, e isso vai alternando, então fino, grosso, quase desaparecendo, fino, grosso. Claro que isso tem a ver também com a angulação do brônquio, mas vocês podem ver que ao longo dele essa situação de irregularidade ela se perpetua.
Então, o sinal da interface ele se caracteriza por isso. Então, existe uma irregularidade entre o parênquima, entre a interface do parênquima com o brônquio, ou entre a interface de um vaso com o brônquio também. Então, se nós olharmos, vamos pegar um vaso aqui, qualquer, então nós conseguimos ver que existe uma certa irregularidade, uma certa lobulação. Vejam aqui nesse exemplo aqui, existe uma irregularidade, não é aquele vaso lisinho com paredes bem definidas. Olhem só, uma irregularidade da interface do vaso com o parênquima pulmonar. Então, isso aí pode acontecer também na região da pleura. Vamos ver aqui na região da pleura a interface do pulmão, do ar do pulmão, com a pleura. Então, vejam, vamos delimitar. Olhem aqui como a pleura aqui, a interface está bonitinha. Vamos pegar um fragmento aqui. A interface está lisinha. Quando eu vejo essa secção aqui da pleura, olha só, existe, né, uma irregularidade. Comparem essa região com essa região. Essa irregularidade, né, então, da interface da pleura visceral com o parênquima pulmonar caracteriza o sinal que dá o nome, né, de sinal da interface. Então, sempre que vocês visualizarem irregularidade entre parênquima pulmonar com brônquio, irregularidade de parênquima pulmonar com vaso, irregularidade da interface do parênquima pulmonar com a pleura visceral, vocês estão diante do famoso sinal da interface, que, embora inespecífico, ele é muito mais comum em casos de fibrose pulmonar. E vejam, qualquer estágio da fibrose. Para tudo. Isso aqui é muito importante. Mesmo numa fibrose em estágio inicial, vocês já conseguirão eventualmente detectar esse sinal. Ok? Vamos para o próximo. A próxima opacidade linear que nós vamos discutir é o espessamento intersticial peribroncovascular. Esse espessamento intersticial ele se caracteriza pelo quê? Então, nós já discutimos, né, que o lóbulo pulmonar, então ele tem uma formação poliédrica, né, um aspecto poliédrico. Esse lóbulo pulmonar, no centro dele, nós veremos, então, um vaso e um brônquio, né, lado a lado, um vaso e um brônquio homólogo. Então, vamos dizer que esse aqui é o vaso preenchido por sangue e o brônquio homólogo no centro do lóbulo, né? Quando a gente fala em espessamento peribroncovascular, então a gente está falando do espessamento do interstício que dá sustentação a essa estrutura. Então, existe um interstício aqui, axial, em volta dessa estrutura, tanto do vaso quanto do brônquio, e esse interstício ele fica espessado. Então, é isso que ocorre, existe um espessamento, um engrossamento dessa região toda, junto com o engrossamento da parede do vaso e com a parede do brônquio, ok? De qualquer maneira, embora exista um espessamento tanto adjacente ao vaso quanto adjacente ao brônquio, é muito mais fácil evidenciar esse espessamento na parede brônquica. Então, quando nós estivermos falando em espessamento intersticial peribroncovascular, basicamente o que vai ser mais fácil para a gente analisar será o espessamento da parede brônquica. Bom, como existe um espessamento tanto do interstício adjacente ao vaso quanto do interstício adjacente ao brônquio, a impressão que nós temos é que a relação de diâmetro entre o brônquio e a artéria, a relação permanecerá a mesma, pessoal. Então, a gente não verá grandes diferenças de diâmetro entre artéria e brônquio. Nós já estudamos a respeito dessa correlação, dessa relação de diâmetro entre ambas as estruturas. Bom, o espessamento intersticial peribroncovascular costuma ser unilateral ou disperso, ou seja, ele não está difusamente espalhado por todos os campos pulmonares. Dessa forma, existem algumas áreas do pulmão que são preservadas e isso vai facilitar o contraste e a análise entre áreas anormais e áreas normais. Então, quando vocês estiverem avaliando a tomografia computadorizada de tórax, existirão alguns cortes em que vocês verão o brônquio com a parede
perfeitamente normal, e existirão alguns cortes em que vocês verão o brônquio com a parede espessada. A partir do momento que vocês viram o brônquio com a parede espessada e vocês analisam o vaso adjacente e vocês têm a impressão de que ele está espessado também, então muito provavelmente vocês estão diante de uma situação de aumento ou de espessamento peribroncovascular. Vamos dar uma avaliada nessas estruturas aqui. Vejam bem, aqui, embora não seja um corte de alta resolução, vamos pegar esse fragmento aqui do pulmão, onde nós conseguimos ver alguns brônquios e alguns vasos. Vocês conseguem perceber que a parede do brônquio é uma parede mais grossa do que o habitual. Claro, pessoal, isso é treinamento visual. Quanto mais vocês virem, seja um corte de alta resolução ou de baixa resolução, vocês se acostumarão com o aspecto. Então, bater o olho aqui nessa parte aqui do pulmão, vocês já conseguem ter a noção, não precisa fazer nenhuma medição objetiva, mas vocês conseguem ter a ideia de que a parede desses brônquios é uma parede espessada. E o vaso também, ele tem um aspecto aumentado, então muito provavelmente o diagnóstico aqui é um diagnóstico relacionado a uma doença que causa espessamento intersticial peribroncovascular. Se vocês tiverem acesso na tomografia desse paciente a outros cortes, a outras imagens, vocês verão que outras imagens teriam um aspecto normal, né? Mesmo numa região próxima, numa topografia semelhante, o brônquio se apresentaria com uma parede mais fina. Isso é uma característica, então, do espessamento peribroncovascular, áreas preservadas e áreas alteradas. Quando eu vejo aqui nessa região aqui o brônquio num corte longitudinal, eu também tenho a impressão de que a parede dele está espessada. A artéria que o segue está do lado, aqui não dá para delimitar bem, mas esse padrão aqui é um padrão muito sugestivo de espessamento peribroncovascular. E a partir do momento que vocês fazem esse diagnóstico radiológico, esse diagnóstico tomográfico, bom, eu estou diante de um paciente que tem uma opacidade linear, essa opacidade linear caracterizada pelo espessamento peribroncovascular. Quais são as hipóteses diagnósticas? Existem muitas, ok? Mas as principais eu estou descrevendo aqui para vocês. A linfangite carcinomatosa, linfomas, de modo geral, leucemia, pneumonia intersticial linfocítica, edema de qualquer natureza que leve a um edema pulmonar, sarcoidose e a pneumonia intersticial não específica. Existem várias outras, mas quando vocês trabalham com essas possibilidades aqui, vocês praticamente pegam a totalidade dos casos em que vocês entrarão em contato. Ok? Vamos em frente. Existe um outro padrão linear chamado de espessamento interlobular. O espessamento interlobular nós já tivemos contato com ele nas aulas de radiografia convencional. O espessamento interlobular na radiografia simples de tórax, ele dá o nome às famosas linhas A e linhas B de Kerley, né? Então vocês se lembram bem da aula de radiografia, qual que era o aspecto das linhas B de Kerley, linhas pequenas, linhas curtas, adjacentes à pleura, perpendiculares à pleura, e que eram, eu disse a vocês que esse padrão, ele costuma ser a alegria dos pneumologistas, porque ele imita muitas hipóteses diagnósticas. Então, quando é o padrão predominante na radiografia de tórax, a gente trabalha com duas possibilidades. Ou estamos diante de um edema pulmonar, ou estamos diante de uma disseminação linfangítica de um tumor, que pode ser um carcinoma ou um linfoma. Como que funciona o espessamento interlobular? Qual que é o raciocínio que nós devemos ter na tomografia computadorizada? Bom, na tomografia, poucos septos são visíveis nos pacientes normais. Na radiografia nós nem vemos, não devemos ver. Mas na tomografia é possível que alguns septos sejam vistos, mas não muitos, ok? Normalmente, quando eles são visíveis principalmente nos lobos inferiores e pegando a topografia anterior e inferior. Então, a topografia anterobasal dos lobos inferiores são as regiões onde os septos costumam ser visualizados com mais delimitação, mais bem delimitados, com uma melhor definição. Bom,
Na periferia, seja nos lobos inferiores ou em outros segmentos pulmonares, as opacidades, quando presentes, elas têm distribuição perpendicular e contínua à superfície pleural. Enquanto nas porções centrais, as opacidades interlobulares elas vão formar imagens poligonais. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Então, quando a gente está diante de um padrão de espessamento interlobular, quando a gente olha a periferia, principalmente a periferia costal, tá? Então, aqui adjacente aos arcos costais, né, lateralmente ao tórax, o que eu vejo aqui? Eu vejo um espessamento do septo interlobular. Vários, né? Então, existem vários espessamentos dos septos interlobulares. Isso aqui é o padrão, né? É o padrão do espessamento septal interlobular, ok? Isso normalmente a gente vai ver, então, na periferia. Conforme a gente começa a avaliar as regiões mais centrais do pulmão, a tendência é que o aspecto ele adquira uma forma mais poligonal. Então, depende muito, claro, do eixo, né, do raio-x, que está sendo emitido pelo aparelho de tomografia e do eixo do septo. Então, se está perpendicular, se está transversal. Vocês terão a possibilidade de ver outras tomografias computadorizadas em que alguns septos ficam bonitinhos, desenhadinhos, parece que foi feito assim numa aula de geometria. Mas o fato que eu quero que vocês guardem agora, o desenho deles, é que centralmente eles têm um aspecto mais poligonal, enquanto na periferia eles vão aparecer como uma linha, como uma opacidade fina, perpendicular e contígua à superfície pleural. Da mesma forma que na radiografia de tórax, que faz a felicidade da gente por conta da limitação de hipóteses diagnósticas, na tomografia também, quando a gente está diante de um padrão septal interlobular, de espessamento interlobular, a gente está diante, provavelmente, ou de uma doença que leve ao acúmulo de líquido no interstício, como a insuficiência cardíaca congestiva, ou nós estamos diante de um processo proliferativo, que leve a uma infiltração celular. Uma terceira possibilidade é a ocorrência de fibrose, mas a fibrose ela costuma estar associada a outros padrões, que não só o espessamento septal interlobular. Para tudo, isso aqui é muito importante. Vejam bem, quando o espessamento ele é o padrão, o espessamento interlobular, ele é o padrão predominante, ele ajuda bastante. Agora, existe uma utilidade muito pequena desse padrão quando outras anormalidades também são visíveis. Então, por exemplo, no caso da fibrose, que eu falei para vocês aqui, a fibrose a gente não vai definir o diagnóstico só pelo espessamento interlobular. Nós teremos muitas outras alterações, inclusive uma alteração que a gente já viu nessa aula de hoje, alguns slides atrás, né, que é o sinal da interface. Então vejam, o espessamento por si só, quando ele é predominante, ele ajuda muito nos diagnósticos de líquido, né, no interstício e na possibilidade de uma doença proliferativa com infiltração celular local, intersticial. Quando o espessamento é liso, favorece algumas possibilidades diagnósticas que podem ser diferentes do espessamento nodular e do espessamento irregular. Essa aqui é uma outra caracterização que muitas vezes é difícil da gente fazer de forma imediata, mas se a tomografia tiver com assim, um corte de alta resolução, a gente tiver acesso a uma extração de trabalho, onde seja possível dar zoom e analisar bem o corte realizado, então a gente consegue definir se esse espessamento interlobular ele é liso, se ele é nodular ou ele é irregular. Em amarelo, eu deixei destacado aqui para vocês quais são as doenças mais frequentes na minha prática diária. Então, diante de um espessamento liso, isso restringe as possibilidades diagnósticas para doenças venosas, edema, hemorragia pulmonar, doença venoclusiva e leucemia. O espessamento nodular ele já fala a favor da pneumonia intersticial linfocítica, sarcoidose, silicose e pneumoconiose. E o espessamento irregular é o que a gente costuma ver principalmente nos casos de fibrose. Não se preocupem, todas essas informações eu deixarei num arquivo que vocês possam fazer o download, ok?